O vídeo de hoje é um dos remakes que eu estava mais animado para fazer, pois é uma das minhas lutas favoritas de Baki, e acredito que para muitos dos senhores também. Ela simboliza muito além de um combate em si, mostra a evolução e o amadurecimento do personagem de Katsumi. Para quem não se lembra, como Yujiro Hama dizia, Katsumi falava demais, se achava bastante, porém, tudo isso irá mudar nesse processo. O vídeo de hoje começa com o próprio Katsumi, correndo e se lembrando de uma conversa com Mitsunari Tokugawa. E ele dizia: "Senhor Tokugawa, me deixe lutar com o Piccolo." O anfitrião do mundo das lutas Tokugawa questionava: "Você sabe o que isso significa, né?" Katsumi respondia: "Sim, deixe-me ser a presa dele." Katsumi dizia: "Tudo bem, Katsumi, mas em troca essas são as minhas condições." Katsumi pensava na sequência. "Foi assim que eu consegui, foi até simples. O Sr. Tokugawa só pediu duas condições. A primeira é que deve acontecer na manhã de hoje às 6 horas. A segunda é que a luta não será na arena subterrânea, mas sim no estádio do Tokyo Dome acima. Não tenho nenhuma objeção referente às duas condições. Só que o verdadeiro problema sou eu. Será que tenho certeza mesmo do que posso fazer? Será que eu conseguirei fazer isso? Será que eu, Katsumi Orochi, da escola de Karate Shinshinkai, pode fazer isso?" A cena cortava para Katsumi chegando no Tokyo Dome, e ao perceber ele via à frente Tokugawa com a sua mãe de criação, e ele se aproximava questionando: "Mãe, mas por que está aqui a essa hora?" Sua mãe respondia: "Seu pai me disse que ia ser uma grande luta, então eu chamei a pessoa mais importante para você. Tenho certeza de que ela será uma figura preciosa para você nesse combate tão difícil." Katsumi absorvia aquelas palavras e questionava: "Mãe, mas do que você está falando?" Ele a abraçava e dizia: "Não importa quem você chamou, a pessoa mais importante da minha vida não é mais ninguém além de você, mãe. Você é minha primeira e única mãe." A mãe de criação de Katsumi se emocionava, partia e Tokugawa questionava: "O que? Ela já foi embora?" Katsumi respondia: "Sim, está tudo bem. Ela não gosta muito de ver as lutas." Tokugawa comentava: "Entendo. Afinal, isso não é um jogo de bola." Katsumi nessa hora percebia alguém à frente. Tokugawa questionava: "Essa é a pessoa que sua mãe chamou?" Katsumi pensava: "Que diabos? Por que ela a chamou? Esta pessoa é a minha verdadeira mãe." Katsumi se aproximava e sua mãe sorria. Em seguida ele dizia: "Há quanto tempo?" Sua mãe biológica dizia: "O circo não está indo muito bem ultimamente, mas deixa isso pra lá. Vamos falar de você. Olha seu tamanho, tá enorme. Tem se esforçado bastante, né? Você era um bebê chorão e agora olha pra você, tá tão diferente." Katsumi abraçava sua mãe que o abandonou e dizia: "Esse é o corpo que a senhora me deu quando eu nasci." Em lágrimas, sua mãe questionava: "Mas por quê? Por que você não me odeia?" Nos era mostrado Tokugawa emocionado e Katsumi respondia: "Que absurdo, foi você que me deu a vida, minha verdadeira mãe." A cena cortava para Katsumi, amarrando sua faixa preta e pensando: "Essa é a parte boa de ter duas mães, ter as duas pessoas mais amadas na minha vida, dois corações me amando, eu amando as duas com todo o meu coração." O quão sortudo eu posso ser, hein? Ao sair para o corredor, Katsumi via o ambiente repleto de sangue, e à frente estava Baki, bem ferido. Ele sorria e Katsumi se surpreendia. Em seguida, o jovem campeão dizia: "Pra ser sincero, nunca esperei que você conseguisse ir primeiro." Katsumi pegava forças, passava e dizia: "Acho que foi bom eu ser o primeiro." Baki sorria e pensava: "Sim, foi bom." Katsumi continuava andando no corredor até que num momento ele via mais alguém à sua frente. Era seu pai, Oroshidopo, que dizia: "Não faça seu velho ter que ir lá limpar a sua bunda." Katsumi passava e dizia: "Agradeço a preocupação." Como narrador, ele contava: "Foi uma chuva de bênçãos, um momento incrível explodindo num flash de cores. Porém, esse impacto que viria a seguir estava além das minhas expectativas. Não pode ser descrevido com meras palavras." Nos era mostrado uma massa de energia envolvendo Katsumi. Em seguida, o narrador contava: "Seikan Shudan-tsuki, o soco médio regular." Tudo começa com essa simples técnica. Se você entrar em um dojo, isso é o que aprenderá no primeiro dia, o movimento mais básico do estilo japonês de karatê. Agora está além do reino das técnicas e passou a ser um símbolo da modalidade. Esse símbolo, nesse momento, se tornou um grito de guerra de 55 mil homens, prontos para atacar Katsumi Orochi.
podíamos ver e ouvir 55 mil karatecas fazendo seikens na direção de Katsumi, que recebia toda aquela energia. Liderados por Suedo, eles atacavam e o narrador continuava dizendo: os membros do Shinshinkai de Tóquio, todos os 220 ramos do clã estão aqui presentes. São 55 mil, talvez mais. E eles querem dar ao novo mestre uma boa cobrança. Embora seja cedo da manhã, eles se reuniram no Tokyo Domo. E quando tem 55 mil homens fortes num lugar, até uma respiração pode se tornar algo de grande impacto. Ao comando do instrutor Suedo Atsushi, em perfeita coordenação e sincronia, eles estão exercitando o próprio espírito de luta. Eles dizem com seus socos: aguenta firme, chefe. Nos era mostrado Hetsu Kaiô e Kaku Kaiô entre eles, fazendo seiken, e o narrador continuava dizendo: este jovem mestre amadureceu o suficiente para suportar o fardo das altas expectativas. Nessa hora, Suedo esticava a mão e todos paravam. O silêncio tomava conta da arena. Katsumi sorria, suava frio, mas ia na direção da porta inimiga que se abria, e ele pensava: então saia agora mesmo, monstro. Nessa hora, Piccolo saía com tudo. Todos se surpreendiam, já Katsumi sorria e respondia com uma sequência que explodia no corpo do predador como um flash de luz. Em seguida, podíamos ver o que tinha acontecido. Katsumi havia acertado um gancho, um golpe no peito, outro na costela, uma cotovelada no quadril e um golpe de palma na coxa. Piccolo recuava fumaceando. A torcida se animava, mas Hetsu mantinha-se sereno, pois ele sabia que aquilo não seria o suficiente para frear o predador de dinossauros. E na mesma hora, Piccolo avançava. Katsumi fazia guarda e subia com um chute certeiro nos testículos. O predador recuava com dor. Já Katsumi saltava e entrava com uma joelhada no queixo. A cabeça do predador ia para trás, mas não o suficiente para tirá-lo do lugar. Baki olhava friamente e Tokugawa questionava surpreso: uau! Então esse é o poder de Katsumi? Não me lembro dele ser tão forte. Baki respondia: sim, de alguma forma ele ficou muito mais forte. Nos era mostrado Piccolo sorrindo para Katsumi. Ele fazia um olhar insano e um torcedor ao lado de Hetsu comentava preocupado: ei, vocês estão vendo? O monstro tá rindo! Hetsu pensava: todos aqueles ataques sônicos foram desferidos com força total, o mais rápido e forte possível, mas esse é o Piccolo, o mais forte do período Jurássico. A resistência e durabilidade que seu corpo possui não pode ser comparada com as de um ser humano dessa era. Íamos para Katsumi, que pensava: o monstro vai dar um chute direto. Seu movimento é óbvio e, interrompendo sua divagação, um chute parecendo um tiro de canhão acertava a guarda de Katsumi, que voava para longe, muito longe. Em seguida, o narrador voltava a dizer: dizem que naquele exato momento, toda a audiência na arena ficou em silêncio, sem palavras. Para os 55 mil karatecas ali presentes, chutar um homem é algo da rotina deles, não tem surpresa nenhuma. Mas karatecas reconhecem os limites do senso comum. Eles sabiam o quão longe um homem pode ser jogado ao receber um chute a toda velocidade. E ao ver Katsumi sendo chutado, ficou claro que aquilo não pertencia ao senso comum. Podíamos ver Katsumi Orochi batendo no chão e parando. Com dor, ele tentava se erguer e pensava: é como ser atropelado por um caminhão de 18 rodas a toda velocidade. Minha defesa foi perfeita, mas a dor do dano está quase me matando. Mas mesmo assim, esse corpo absorveu e continua de pé. O corpo com que meus pais me abençoaram. O jeito especial de se levantar com dor? Sim, foi Doppo, meu pai que me deu isso. Eu, aquele que está de pé contra tudo e todos. E Natsu, a mãe que me encorajou quando todos me disseram para desistir. Para os meus 4 pais, mortos e vivos, se podem me ouvir, eu agradeço do fundo do meu coração. Katsumi imaginava seus ossos mutarem. Uma energia emanava na direção de Piccolo e o narrador voltava a dizer: a partir desse momento, o sorriso de Piccolo desapareceu pelo resto do combate. Em vez disso, algo aterrorizante estava escondido dentro dele. Ele mudou de uma forma inesperada. Katsumi não era mais um amigo divertido para brincar. Neste momento, ele acabou de se tornar sua presa. Nos tempos antigos, quando os dragões andavam pela terra, só inimigos formidáveis existiam. E esses formidáveis eram suas presas, porque ninguém estava acima deles. A lei absoluta dos predadores. Ele sozinho continuava lutando contra a lei determinada por Deus. A única presa digna são aqueles que chegavam atacando. A única lei que ele impôs no meio daquela anarquia. Esse era o seu orgulho. E agora,
Tal como naquela época, outro inimigo formidável se erguia na sua frente, fazendo com que ele se preparasse. O tempo de brincar havia acabado. Essa pequena criatura masculina à sua frente, sem mudar sua fisionomia ou seu tamanho, acabava de revelar as suas presas gigantescas. Como uma forma de vida imóvel poderia se transformar repentinamente, como uma criatura branda e mole poderia repentinamente descarregar um líquido fatal. Além disso, mesmo com seu corpo pequeno, seu potencial deveria ser como o de um... Antes do narrador completar sua frase, nos era mostrado um T-Rex pisando e Tokugawa comentava: "Ei Baki, olha aquilo! A postura de Piccolo! Essa não é a posição de batalha do..." Baki dizia: "Sim, é como a postura que Yujiro Hama usa." Etsu Kaiô arregalava seus olhos e Baki pensava: "O que aconteceu com você, Katsumi? É impressionante que você tenha adquirido tal potencial em tão pouco tempo." Íamos para Hetsuki e questionava: "Mestre Kaku Kaiô, o que acha? Essa luta está igualada? O que o senhor acha do Piccolo com base no que viu até agora?" Kaku Kaiô absorvia o questionamento e respondia: "Bom, se fosse eu quem estivesse lutando ali, preferiria parar meu coração sem qualquer hesitação." Nos era mostrado Piccolo avançando e Katsumi pensava aguardando, calmo e determinado. É agora. Katsumi desviava e batia um Seiken de encontro. Um estrondo sônico ecoava. A pressão passava por todos e o narrador dizia: "O que passou na mente de Piccolo ao ser acertado foi transitoriedade existencial. Foi um choque penetrante, o poder de combate que assemelhava ao golpe do seu antigo rival, o T-Rex. Aquele soco lembrava a cauda de ferro do seu inimigo mais forte." Nos era mostrado Piccolo sentindo dor e o impacto massivo ecoando pela arena. A pressão ia para a arquibancada. Os torcedores tapavam os ouvidos. Terada olhava em choque e se lembrava de Katsumi dizendo: "Terada, não é um trabalho dos infernos aperfeiçoar uma coisa tão simples da vida?" De volta ao presente, Hetsu dizia surpreso: "É, ele conseguiu." Piccolo recuava alguns metros até que parava e caía de joelhos. Em seguida, a multidão ia à loucura. Eles ovacionavam. Baki, Hetsu e Kaku olhavam surpresos e o narrador dizia: "Pela primeira vez na sua vida, Piccolo sentiu essa sensação. Nem há 65 milhões de anos atrás, contra o T-Rex, ele sentiu aquilo. Ele nunca sentiu uma dor tão intensa no seu estômago. Essa sensação horrível estava o destruindo, como se tentasse suportar a velocidade máxima do balanço da cauda de um T-Rex. Mas ele já foi atingido assim no peito, mas não foi por um soco ou aqueles projéteis voadores de metal que atiraram nele. Algo que era incomparável com tudo que ele conhecia o acertou. Algo que as criaturas do passado nunca tiveram." Ofegante, Katsumi pensava: "Eu sabia. Não importa, Piccolo. Não importa o quão forte você seja. Você não aguenta o impacto direto do Mach Punch de frente. Mas aprendi uma coisa também. O efeito colateral de usar essa técnica devastadora é que meu punho será completamente estilhaçado." Quando a multidão via, eles se chocavam. Hetsu e Kaku mantinham-se em silêncio ao ver o punho destruído, e o narrador pontuava: "Nenhuma criatura jamais colocou Piccolo de joelhos numa luta antes. Para conseguir isso, Katsumi teve que sacrificar uma de suas mãos, o orgulho dos mestres de karatê, mas isso não o deteve." Nos era mostrado Piccolo se erguendo. Katsumi sorria ao ver aquilo, e o narrador continuava: "Seu poder é mais forte que a dor." E de repente, a intensidade do Mach Punch atinge seu corpo como um raio. Katsumi nessa hora subia um chute de encontro. O estrondo sônico ecoava e o narrador continuava dizendo: "De todas as técnicas de karatê que ele aprendeu desde o começo, o Mach Punch é a técnica que ele dominou com perfeição. Mas seu novo poder aperfeiçoou suas outras técnicas além do imaginável. O mestre de karatê mais forte em 500 anos, com apenas 21 anos de idade. Katsumi está no topo do karatê nesse momento. Esse é o estilo de um gênio em junção das artes marciais chinesas com o karatê. A sabedoria e a técnica que nossos antecessores construíram e desenvolveram ao longo do tempo. As artes marciais estão tendo um grande progresso nas mãos desse gênio, o jovem mestre Katsumi Orochi. O seu chute giratório sofre uma grande aceleração graças ao enorme número de articulações que existem apenas na sua imaginação, superando até mesmo a velocidade do som. A sua mão de espada também é incrivelmente veloz. Pelo mesmo mecanismo, ela também supera a velocidade do som. Nos era mostrado Katsumi acertando um golpe de palma e lançando Piccolo para longe, e o narrador continuava: "Não é necessário dizer que seu poder destrutivo está além da imaginação. O poder pré-histórico não é páreo para a velocidade do som."
A torcida ia à loucura. Baki e Tokugawa olhavam surpresos, Hetsu e Kaku atentos, e esse último alertava: está acontecendo. De volta a Tokugawa, o mesmo questionava: Baki, será que Katsumi superou todas as expectativas? O narrador voltava a dizer: todavia, o problema realmente era só o seu próprio ataque. Katsumi não resistia à própria potência. Nos era mostrado o pé e as mãos de Katsumi destruídos, e Baki questionava: o Piccolo fez aquilo só de ficar parado? Sem fazer nada? Se sim, basicamente o Katsumi não vai conseguir derrotá-lo. Tokugawa percebia do que Baki falava e dizia: os punhos de Katsumi... Droga, é verdade! O que diabos o Piccolo comia no passado? Como ele conseguiu esses músculos de titânio? Albert Payne aparecia respondendo: os músculos de Piccolo realmente são incríveis para resistir a golpes como esses. Mas os ferimentos nas mãos e pés de Katsumi não foram graças ao corpo de Piccolo. O dano foi causado por uma parede de ar, a barreira do som. Um avião, quando está acelerando, enfrenta a resistência do ar. Essa resistência cresce à medida que ganha velocidade. E no momento em que a velocidade ultrapassa 225 km por hora, o avião atravessa a barreira do som. Esse fenômeno é conhecido como explosão sônica, e é possível observá-lo a olho nu. Ele já foi estudado milhares de vezes e existem ótimas fotos disso. O único problema é que a pressão exercida sobre o corpo se quebra quando ultrapassa a barreira do som. Já foram relatados muitas tragédias, até mesmo de aviões de metal que não resistiram à pressão. Dessa forma, pode até parecer que não existe nenhum tipo de resistência, mas quando o punho ultrapassa 1225 km por hora, ele sofre uma enorme pressão. Tokugawa comentava: Eu não sabia que superar o som fosse algo tão perigoso. Baki pontuava: então ele assumiu a liderança, sacrificando suas duas mãos em seu pé esquerdo. Mas ainda assim, a fera está se levantando outra vez e está pronta para partir para o ataque. E será um contra-ataque violento. Nos era mostrado Piccolo ileso e sorrindo. Ele começava a se erguer e comentava: ei, que merda é essa? Os ataques não fizeram efeito nenhum? Katsumi respirava bem ofegante e o narrador dizia: irracional. Isso não fazia sentido algum. Aquele que lançou os ataques sinistros estava de joelhos no chão, enquanto o outro que foi acertado estava baixando o olhar para ele. Como poderia Deus trazer tal monstro à nossa era? Íamos para Baki, que pensava: eu odeio dizer isso, mas os ataques do Katsumi foram perfeitos, porém excedeu seus próprios limites, o limite do seu corpo. O que vai acontecer agora é inevitável. Ao lado, Albert Payne pontuava: agora vocês podem ver com seus próprios olhos, cavaleiros. O espírito do guerreiro é algo muito importante e vocês já me mostraram isso. Então peço que não me entendam mal, mas tem algo que vocês ainda não compreenderam. Pensem sobre isso. Você sabe quais foram os rivais do Piccolo no passado? Um deles, por exemplo, foram os Protobiontes. Apesar do fato de todos vocês aqui serem bem familiarizados com as classes de peso em lutas, eu vou dar um exemplo de algo que foge totalmente de comparação. O maior dos Protobiontes, sua altura era de mais ou menos 42 metros e deveria pesar 33 toneladas. O Supersaurus, o maior dinossauro já conhecido. Em qual classe de peso você colocaria ele no mundo das lutas? Quantas vezes ele é maior do que Katsumi? Bom, não importa o quão grande o Supersaurus era, eventualmente ele era pego e comido por um T-Rex. As melhores armas do T-Rex são as suas presas em forma de espadas. Sua cauda é gigante e seus pés traseiros são poderosos. Mesmo que se tenha várias especulações, ninguém sabe seu verdadeiro status. Uma coisa era certa: por mais que ele se esforce, um ataque de 15 toneladas de um animal desse não vai ser mais fraco do que o ataque de 100 kg de Katsumi Orochi. Nos era mostrado Piccolo em posição de disparo e Hetsu pensava em choque. O quê? Ele vai fazer aquilo? Essa não. Hetsu se lembrava de quando recebeu a investida de Piccolo e Katsumi divagava. Era perfeito. Eu estava certo. Eu bati nele melhor do que o esperado. Eu sei disso muito bem. Mas por causa disso, ambas as mãos e meu pé estão seriamente destroçados. Ai. Que caras são essas, pessoal? Hetsu, seu mestre Kaku também. Bah, por que estão tão preocupados? Eu ainda não utilizei meu trunfo. Eu ainda não estou acabado.
Eu estava aguardando para o final, o meu último Mach Punch. Gaku Kaiô nessa hora percebia e dizia: essa não! Ele não fará. Rapaz, não faça isso! Já basta! Mais uma vez e você irá... Nos era mostrado Baki olhando preocupado e Katsumi sorria. Em seguida dizia: qual é, Piccolo? Bora lá, garotão! Piccolo investia e um estrondo ecoava, mas na mesma hora Katsumi acelerava e começava devagar. Merda, estou me ferindo com meus próprios golpes. Meus golpes estão acabando comigo. Estão me despedaçando. Meu corpo inteiro tá tremendo. Estou todo quebrado, dilacerado. Meu pé dói tanto que quero ficar de joelhos. Eu não estou aguentando. Mas de alguma forma acabei de ter uma ideia para melhorar meu Mach Punch. Fazê-lo mais rápido e mais forte. Ainda melhor do que antes. Tão rápido que você não vai desviar. E tão forte que não conseguirá bloquear. Para fazer esse golpe realmente efetivo, os músculos devem ficar extremamente relaxados. Toda a tensão do corpo precisa ser completamente liberada. E os ossos rígidos que nunca se dobraram antes, agora vão se tornar milhares de juntas, tornando-os flexíveis, transformando o meu punho num poderoso chicote. Corpo e mente unidos num único ataque. O resultado será mais rápido do que antes, ainda mais forte e melhor do que nunca. Um golpe incrível, que nunca sequer deveria existir. Já não sei nem mais o que pensar, só sei que será divertido. Passei muitos dias pensando na combinação que melhor funcionaria em você. E agora, finalmente alcancei o último nível da perfeição, para dar o golpe supremo. Até parece. Você acha mesmo que vai me derrotar só apanhando, sem me acertar uma única vez? O braço de chicote de Katsumi explodia no corpo de Piccolo. A onda sonora ecoava junto com o predador que ia pra longe. E a massa de ar passava por todo o estádio. Sangue respingava na arquibancada que não entendia nada e o narrador questionava: teria acontecido um milagre de última hora? Humanos podem ultrapassar a velocidade do som usando esse item, o chicote, e esse momento acontece exatamente na puxada da ponta, o que é estranho, uma vez que não acontece enquanto ele é acelerado, mas sim quando ele para e retorna. Essa é a lógica por trás do movimento. Para usar esse golpe, você deve ultrapassar um ponto sem retorno. Você golpeia como se a sua vida dependesse disso. É certo dizer que você deve estar preparado para perder o que tem de mais precioso. O golpe é a última coisa que você fará enquanto está vivo. E tem que fazer isso com fé e convicção. Se ele quiser quebrar a barreira do som, terá que pagar um preço. Resistir à onda de choque com as próprias mãos. Sangue começava a jorrar, e Katsumi dizia olhando para o próprio braço: ai, ai, ai. Que merda que eu estava pensando. Isso não é um chicote. Meu braço não tem milhares de juntas. Meu braço é só carne e osso. Dessa vez eu realmente exagerei. O narrador exclamava: humanos quebrando a barreira do som. Esse é o resultado. E aqui, galera, eu quero fazer um adendo. Nessa parte da obra pode ter ficado um tanto quanto confuso para algumas pessoas, por isso eu quero interpretar para vocês. A velocidade Mach é atingida lá no torneio máximo, tempos atrás. Por mais que o golpe de Katsumi se chame Mach Punch ainda, o mesmo atingiu essa velocidade lá tempos atrás, contra Hanayama. Na verdade, antes disso ainda, pois ele já sabia do golpe. O que acontece aqui com o Katsumi quebrando a barreira do som e se machucando, é ele indo além. E esse golpe do chicote é ele batendo na velocidade além do som e puxando o braço para atingir uma velocidade ainda acima. Dito isso, vamos continuar. Katsumi olhava seu braço na carne e osso, o choque tomava conta de toda a arena que se desesperava e Katsumi dizia: o resultado era óbvio. Usar meu braço como um chicote? Bom, é aqui que a mágica acaba. Acordando deste sonho, finalmente voltei para a realidade. Katsumi amarrava sua faixa preta no braço, ia na direção de Piccolo e continuava pensando: ainda bem que recuperei meus sentidos. Que bom que isso finalmente acabou. Acabei com isso. Já não tenho mais nada a provar pra ninguém. Consegui bem a tempo. O último de pé, erguendo seu braço. Sou eu. Uma vitória que dedico a todos vocês. A torcida ia à loucura com a pose de vitória de Katsumi. Todos comemoravam insanamente. Hetsukayo sorria e Kako comentava: em poucos dias esse jovem progrediu cerca de 50 anos nas artes da guerra. Baki via aquilo e comentava: caramba, então ele conseguiu! Tokugawa dizia: que habilidades incríveis! Katsumi Orochi finalmente ultrapassou seus próprios limites. Katsumi reverenciava e dizia: não posso aceitar a vitória assim. Preciso reverenciar. Não posso ser tão arrogante na frente daqueles que me apoiaram. Katsumi reverenciava enquanto a torcida lançava seikens na sua direção e ele pensava:
Obrigado por fazerem isso por alguém como eu. Isso significa muito para mim. De verdade, obrigado. Sinto que não mereço tanto apoio. Não sei nem o que dizer, só reverenciar. Essa é a única forma de expressar minha gratidão. A minha forma mais sincera de dizer obrigado do fundo do meu coração. Só que nessa hora, galera, Katsumi Orochi escutava um ronco. Ele abria os olhos, olhava para trás e se surpreendia, pois ele via Piccolo roncando ao lado. Em choque, o Karateka pensava: mas o quê? Ele... não pode ser. Ele está apenas dormindo? Katsumi olhava em volta, via seus aliados extremamente felizes e pensava: todos ficaram surpresos ao perceberem que Piccolo ainda não foi derrotado. Ele está apenas tirando um cochilo. Nos era mostrado Baki e Tokugawa olhando para Albert Pain, e Tokugawa questionava: perdão, doutor, o que você disse? Disse que ele só está descansando? Albert Pain pegava forças e respondia: em termos de ganhar ou perder, isso já acabou. Baki dizia: sim, o Katsumi venceu, né? Pain dizia: meu jovem, dê uma boa olhada no braço dele. Ele nem conseguiu parar o sangramento. Qualquer um percebe que ele está em condições críticas. A outra mão e o pé dele também estão inutilizados. Se essa luta acontecesse no mundo selvagem, pela condição de Katsumi, ele só restaria correr para sobreviver. E por causa do sangramento, deixaria um rastro para ser seguido pelo predador. Para ele, é impossível subjugar uma criatura selvagem ou pessoa sem violência física. Mas para Piccolo não. É provável que ele durma e descanse até que seu oponente sangre até a morte por ter batido nele. Piccolo sabe que ele não precisa gastar seus ataques em uma presa ferida. Então vai descansar e se preparar para os outros predadores que possam roubar sua presa. Nos era mostrado Piccolo chorando, seu ritual de quando ele se preparava para devorar uma presa forte. E Katsumi pensava: então é assim. Ouvi que ele fazia isso da boca do Sr. Tokugawa. Piccolo não caça nem se alimenta dos mais fracos, só ataca aqueles que o atacam. Ele apenas come eles e nada mais. Ser comido por Piccolo significa que você é digno de respeito. E ele chora por sua presa. Eu sou grato. Nessa hora, Suedo mandava todos pararem. Assim era feito e ele alertava: esperem, tem algo de errado aqui. Katsumi continuava pensando: eu sempre sonhei em lutar com um oponente mais forte que já pisou nesse planeta, dando o meu melhor para igualar sua força, ser aceito como um oponente digno por ele. Finalmente recebi minha recompensa. Piccolo começava a se erguer e Katsumi pensava: sim, isso não é uma derrota. Eu serei recompensado. Como responder a isso? O que eu deveria fazer? Diziam preocupados: caramba, o monstro acordou, que merda! Suedo gritava: chefe, anda logo! Corra por sua vida, rápido! Baki questionava surpreso: caramba, então não acabou? Etsu suava frio e pensava: bem como eu imaginei. Kakukayo tampava sua visão e Katsumi pensava: ei, Piccolo, estou preparado. Vamos terminar com uma grande explosão. Em voz alta, ele dizia: minha vida é sua, Piccolo. Venha pegá-la. Suedo gritava preocupado: mestre, não faça isso! De repente, algo como um flash de luz passava na lateral de Katsumi. Era Piccolo que arrancava o braço já destruído do mesmo. Ele chorava. Muito sangue jorrava do braço de Katsumi. E o mesmo pensava, perdendo a consciência. O que achou, Piccolo? Tem um gosto bom? Está satisfeito? Como vê, estou cumprindo minha promessa. Não tenho a intenção de sobreviver a esta luta. Então não se preocupe. Coma tudo o que quiser. Você venceu. Vá em frente e me devore. Devore tudo. Meus braços, minhas pernas, minha cabeça também. Sim, terá bastante para você aproveitar. Katsumi caía duro no gramado. E o silêncio tomava conta de toda a arena. Já Baki pensava: é isso que ele quer. Ser devorado pela fera. Piccolo começava a se aproximar vagarosamente, encarava sua presa e Tokugawa pensava desviando o olhar. Me perdoe, Piccolo, mas não estamos mais na Era Jurássica. Vou quebrar minha promessa. Não posso deixá-lo fazer isso. Tokugawa erguia a mão e 4 atiradores de elite se erguiam entre a multidão. Eles miravam no predador e Tokugawa dizia: nem mesmo Yujiro Hama resistiu a esses tranquilizantes para elefantes. Então você vai dormir também. Nessa hora, alguém aparecia na frente de Tokugawa. O velho olhava em choque e podíamos ver Orochidopo carregando sua direita. Todos olhavam confusos e o velho mestre dizia: Senhor Tokugawa, terei que pedir. Ordene que eles abaixem suas armas. Tokugawa travava e Doppo dizia: eu falo sério, está tentando envergonhar meu filho?
Depois dele ter aceitado sua derrota com tanta honra, era esse o seu plano desde o início? Katsumi e Piccolo definiram suas próprias regras para essa luta. Não firmaram oficialmente, mas todos sabiam o que aconteceria em caso de derrota. O resultado dessa luta só diz a respeito a eles dois. O significado de honra, a promessa. Enquanto os caçadores olhavam aguardando as ordens, podíamos ver Piccolo juntando suas mãos diante de Katsumi e o narrador assumia: época, tempo, raças, cultura e intelecto. Existe um gesto que os seres humanos usam que está além dessas diferenças. Quando eles encaram um evento do universo que excede todo conhecimento ou lógica humana, ou quando se encontram com um poder espiritual maior que transborda amor, misericórdia e determinação, além da humanidade, próximo ao divino, algo que não pode ser imitado ou simulado, por algum motivo estranho, os seres humanos juntam suas mãos com grande respeito. O que deveria ser um espólio de guerra para Piccolo foi tratado com grande respeito e gratidão. Não importa o quão selvagem seja, ele ainda é um homem. Não importa o quão primitivo ele seja, ele ainda é um amigo daqueles que ele considera como iguais. Ser desafiado, lutar, vencer e comer. Depois de novo, ser atacado, contra-atacar, lutar, ganhar e comer. Na era dos mais fortes da cadeia alimentar na história da Terra, não faltava inimigos fortes. Também não havia falta de comida. Todos os desafiantes eram os melhores de uma ultra super alta classe. Medo ou hesitação estavam fora de questão, ao enfrentar um inimigo maior e mais forte. Isso era algo digno de respeito. De volta ao momento, Doppo via Piccolo ajoelhado diante do corpo de seu filho. Ele deixava o braço à frente e orava. Enquanto isso, o narrador continuava: e agora, um tipo diferente de inimigo estava deitado à sua frente. Um inimigo menor, que ele próprio, que era pequeno para sua época. Esse inimigo avançou lançando suas pequenas pernas. Ele veio muito rápido, atirando suas pequenas mãos. Um pequenino, sem garras nem presas, ou defesas naturais como veneno ou chifres. Mas seus ataques eram de intensidade incomparáveis. Eram melhores do que as presas de um T-Rex, melhores do que os chifres de um Triceratops, melhores que aqueles pisões dos supersauros que faziam a terra tremer. Há certas coisas na vida que podem ser compreendidas sem palavras. Provavelmente esse homem pequeno e fraco deu sua vida por algo maior que sua própria existência. Mesmo sem entender a palavra sacrifício, sua essência pôde ser entendida. Esse homem, em troca de seus enormes esforços, deve ter adquirido uma arma poderosa. Contudo, com suas pequenas e frágeis mãos, seu pequeno e frágil pé, ele fez o que tinha que ser feito. Certas coisas podem ser entendidas sem palavras. Ele poliu uma parte do corpo tão macia, tão frágil, em uma presa, em um chifre, em uma garra. Que tesouro inestimável, pensou Piccolo. Um tesouro que lhe foi oferecido. Esforço, sacrifício, fraqueza, resultado, autoaperfeiçoamento, tesouro. Tudo isso foi tão claro, não precisou de nenhuma palavra. Pela primeira vez na sua vida, Piccolo está indo embora de estômago vazio. Mas ao invés disso, essa sensação desconhecida de satisfação corre por seu corpo. Enquanto Piccolo partia, uma equipe médica levava Katsumi na maca e um deles comentava: ei, mas o que tá acontecendo? Outro questionava: como assim? Respondiam: as 50 mil pessoas, elas desapareceram do nada. Veja, tá todo mundo calado. Pra onde foi geral? O narrador assumia: dos 55 mil membros do Shinshinkai que encheram o estádio, nenhuma pessoa sobrou, nem mesmo para ir ao banheiro. Mas a razão pela qual você não podia ver ninguém é porque todo mundo estava se ajoelhando por respeito. Havia se tornado insuportável olhar de cima para baixo seu líder sendo carregado. Ninguém disse para eles fazerem isso, mas todos fizeram por escolha. A ação de se ajoelhar no pleno chão e abaixando suas cabeças era um ato de realeza. A equipe médica chegava no corredor onde estava Doppo, Baki, Tokugawa e Albert Payne, e o narrador assumia: Baki se arrependeu do que ele disse do fundo do seu coração quando Katsumi chegou. Foi um lapso da sua língua cuspindo por ciúme, antes mesmo que ele pudesse perceber. Anteriormente, em inúmeras ocasiões, Baki se frustrou com as atitudes daquele Katsumi arrogante, um homem imprudente, sempre abusando da sorte, um líder arrogante e agitado. Baki nunca teria adivinhado que em milhares de anos esse homem demonstraria tal nobre florescimento. Já o pai de Katsumi estava orgulhoso. Dois homens que haviam pisado num caminho de serem pai e filhos de criação. Olhando para trás, talvez tenha sido naquele momento,
No momento em que ele soube da perda da perna do artista marcial chinês Hetsukayo e das circunstâncias que a envolveram, o filho que ele conhecia disse que devoraria Piccolo sem ligar para as regras. Toppo nunca se sentiu assim ao ouvir aquilo, mas ele sabia que aquele menino estava prestes a mudar. Toppo respirava fundo e dizia: ai, 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 eu não tinha chances contra você desde o início. Que grande metamorfose. Albert Penny questionava: Senhor Tokugawa, cadê o Piccolo? Tokugawa respondia: Doutor, você não está escutando? O ruivo? Que soa como se estivesse vindo de um abismo? Pode parecer que ele não tem ferimentos e que não recebeu danos de Katsumi. Mas mesmo para Piccolo, a batalha cobrou seu tributo. Podíamos ver Piccolo rugindo e o som ecoava por todo o Tokyo Dome. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu espero que o remake dessa luta tenha ficado à altura do que ela é. E se sim, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.